alunos de Engenharia Civil do Sinai-Cimatec. Vamos iniciar mais uma aula do programa de revisões. O tema dessa aula é Mecânica dos Solos e Estática das Construções. Eu sou a professora Larissa Paes. Bem, os objetivos de aprendizagem dessa aula, deixa eu pegar aqui o apontador, calcular os empuxos de terra e verificar a estabilidade de estruturas de contenção. Primeiro, qual é o conceito de empuxo de terra? Empuxo é a resultante das pressões laterais de terra ou da água que atuam sobre uma estrutura de arrimo, tá? Lembrando que uma estrutura de arrimo é um muro de gravidade, ou seja, que vai conter aquela massa de solo devido ao peso próprio, tá? Bem, os fatores que influenciam, ou chamados fatores determinantes do valor do empuxo, são o desnível vencido pela estrutura, o tipo e características do solo, já que a gente vai ver mais adiante que, para a gente calcular o empuxo depende diretamente da tensão horizontal que o solo está sofrendo ou que está exercendo, tá? E a tensão horizontal depende das características do solo, do peso específico, por exemplo, a inclinação do terreno e do tardóis. O tardóis é a parte de trás do muro que está em contato com o solo, a posição do lençol freático, porque isso vai implicar se teremos empuxo de água ou não, e a deformação sofrida pela estrutura. Bem, aqui nesse exemplo apresentado na figura, o que a gente vai ter aqui? Imagine que eu tenho um anteparo, está representado aqui um anteparo, o anteparo representa a minha contenção, ok? Na condição de empuxo ativo, eu vou ter o anteparo se afastando do meu solo, ou seja, imagine que o meu empuxo em repouso está aqui, dado por um determinado valor aqui, representado no eixo das ordenadas nesse gráfico, e no eixo das abscissas eu tenho os deslocamentos. Quando o anteparo, o deslocamento no caso do anteparo, quando o anteparo se afasta do meu solo, é como se houvesse um alívio de tensão horizontal ou de tensão confinante, né? O anteparo, de certa forma, está confinando o solo. Se ele se afasta, vai haver um alívio e certamente esse alívio vai gerar uma diminuição de tensão horizontal. Como os empuxos são calculados em função das tensões horizontais, eu vou ter um empuxo ativo menor do que a situação em repouso. No caso contrário, quando eu tenho o anteparo comprimindo a massa de solo, eu vou ter um aumento aí da minha tensão horizontal no meu solo vai estar sendo comprimido, e aí um aumento do meu empuxo passivo, tá? Está demonstrado aqui por esse gráfico. Então, em termos aí de conceito, nos estados de equilíbrio, o empuxo no repouso é a força necessária para manter o anteparo estático. No caso ativo, é a força atuante no anteparo no instante da ruptura, quando é afastado da areia. E no passivo, é a força atuante no anteparo no instante da ruptura, quando é empurrado contra a areia, representando aí o solo como uma areia. E aqui, a representação das nossas massas de solo, aqui no caso com uma contenção, né, um muro de arrimo, uma contenção por gravidade. Bem, e aí falando em contenção, né, a primeira coisa que a gente faz é verificar, quando a gente tem um talude, um desnível, que pode ser natural ou não, é verificar se aquele talude está estável, certo? Se por acaso aquele talude estiver instável ou a gente necessitar de uma inclinação maior e essa inclinação provoca a instabilidade desse talude, vai ser necessário impor um projeto de uma estrutura de contenção. Para dimensionar essa estrutura de contenção, vai ser necessário também o cálculo dos esforços desenvolvidos pelo solo nessas estruturas, tá? E, além disso, essas estruturas vão ser verificadas em relação à sua estabilidade, tá? Principalmente estabilidade global e a segurança de seus elementos aí de construção. Bem, e aí voltando aqui a uma situação similar, para esclarecer mais ainda o entendimento da situação ativa e passiva, imagine que eu tenho uma massa de solo e eu consiga inserir nessa massa de solo um muro bastante delgado, ou seja, com
espessura desprezível, né, em relação à massa de solo que eu estou analisando. E aí eu tenho um elemento de solo no lado A e um elemento de solo do lado B. Imagine que esse muro delgado está se deslocando da esquerda para a direita, tá? Ou seja, está se afastando do meu elemento de solo A e indo em direção ao meu elemento de solo B. Nessa condição, o meu solo A, como eu disse, vai sofrer aí um alívio de tensões horizontais, o que a gente está chamando aqui de extensão. Né? É difícil imaginar um solo se estendendo, mas o mais correto seria dizer que o solo está sofrendo um alívio de tensões horizontais. Já no lado B aqui, como o anteparo está indo em direção ao elemento B, o solo está sendo comprimido. E isso provoca um aumento de tensões horizontais. No caso do empuxo aqui, nós estamos sempre analisando em termos de tensões horizontais. Bem, e aí, graficamente representando as tensões horizontais, no caso ativo e passivo, tá? A mesma coisa eu vou ter aqui o deslocamento do muro no eixo das abscissas e nas ordenadas aqui, as minhas tensões em função desse deslocamento. Nesse ponto aqui, eu tenho a minha tensão horizontal na situação em repouso, no caso do meu empuxo em repouso com o meu K0, tá? No lado ativo, aqui, quando o muro delgado se afasta da minha massa de solo, eu vou ter uma diminuição da tensão até um limite. Esse limite, o solo vai entrar em ruptura, tá? Então, eu vou ter uma diminuição da minha tensão horizontal, porque há um alívio de tensão, né? No meu solo. E no caso passivo, onde eu tenho o meu elemento B ali, eu vou ter com a proximidade do muro ao elemento B, eu vou ter uma compressão nessa situação, de modo que eu vou ter aqui um aumento de tensão horizontal no meu elemento de solo B. Em termos aí de círculo de Mohr, né, só relembrando, aqui eu tenho a minha envoltória de resistência e os meus parâmetros de resistência representados. Aqui, tensões cisalhantes, tensões normais. Tá? Quais são os meus parâmetros de resistência? O ângulo de atrito e a coesão do solo. Tá? A minha envoltória de resistência aqui, ela separa o estado possível de tensões do estado, vou dizer assim, impossível de tensões. Então, não pode haver uma tensão aqui em cima. O estado possível de tensões está abaixo da minha envoltória de resistência. Numa condição em repouso, eu vou estar aqui com o meu círculo de Mohr nessa situação, a minha tensão vertical e a minha tensão horizontal, tá? Lembrando que tensão horizontal é a tensão vertical vezes o coeficiente de empuxo. Nesse caso aqui, o K0, coeficiente de empuxo em repouso. Quando vou dizer assim, o meu muro ou a minha contenção vai se afastando do solo, vai haver um alívio de tensão e uma diminuição da minha tensão horizontal, até um determinado limite. Que limite é esse? Quando o meu círculo de Mohr tangencia a envoltória de resistência. O que acontece? O solo se rompe. Aqui é o meu limite. Tá? Eu não posso ter um círculo de Mohr cruzando a minha envoltória de resistência. Por outro lado, no estado passivo, quando o muro ou o anteparo está indo em direção à minha massa de solo, eu vou ter um aumento da minha tensão horizontal. O valor da minha tensão horizontal vai ultrapassar o valor da minha tensão vertical, que na maioria dos casos a tensão horizontal é menor, né? Só nos casos do empuxo passivo é que é maior. Ultrapassa, vai aumentando, até que tangencia a minha envoltória de resistência. No momento que tangencia a minha envoltória de resistência, esse solo vai romper por compressão lateral, tá? Então está aqui representado o círculo de Mohr no empuxo passivo e ativo. Como é que a gente calcula o coeficiente de empuxo ativo e passivo? Através dessas duas equações, tá? O coeficiente de empuxo é função do ângulo de atrito do solo. Então, tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2 é o coeficiente de empuxo ativo, né? Vai dar um valor menor do que 1. E tangente ao quadrado de 45 mais φ sobre 2 é o valor do meu coeficiente de empuxo passivo, que vai dar um valor maior do que 1. Bem, a gente tem dois métodos para o cálculo dos empuxos, tá? Nós vamos abordar aqui nessa aula apenas um dos métodos, que é o método mais utilizado, que é o método de Rankine. O outro método é o método de Coulomb, que vocês veem em Mecânica do Solo 2.
O método de Rankine, ele consiste na integração ao longo da altura do elemento de contenção, né, das tensões horizontais atuantes. Tá? Então, eu vou ter aí uma distribuição de tensões horizontais atuantes no contato do solo com o muro, e aí eu vou integrar essa área e obter a resultante. Essa resultante vai ser exatamente o valor do empuxo. O método de Rankine fundamenta-se nessas hipóteses aqui. Maciço homogêneo de extensão infinita, superfície plana horizontal. O solo no interior da cunha se encontra no estado de plastificação de Rankine. Tá? Esse estado de plastificação ele é explicado da seguinte forma. Tá? Vocês sabem que boa parte da resistência do solo é devido ao atrito. Atrito significa contato, né? Superfície de contato. Então, imagine as minhas partículas de solo, todo o contato é feito pelas, imagine, protuberâncias dessas partículas, né? Imagine meus dedos aqui, e o contato entre a pontinha aqui do meu dedo. Se eu apertar o meu dedo, eu vou aumentar a minha área de contato e eu vou ter uma concentração de tensões maior aí nessa área de contato. Essa aqui é a explicação desse estado de plastificação. Ou seja, a gente pode presumir que o acréscimo de carregamento resulta numa maior resistência por atrito do solo, porque quanto maior a área de contato, maior vai ser o meu atrito. Então, maior vai ser a minha resistência ao cisalhamento do solo. Esse que é o estado de plastificação. Então, a gente assume, né, esse estado de plastificação na cunha de ruptura. E a inserção do muro não interfere no resultado. Por quê? O método de Rankine não considera o atrito ou adesão na interface do solo com o muro. As vantagens ou desvantagens, né? Por não considerar esse atrito lateral, o método de Rankine nos leva a resultados conservadores, ou seja, de certa forma a favor da segurança. Por outro lado, a gente vai ter obras mais onerosas, mais caras. Eu vou ter um muro, vou dizer assim, mais robusto, porque esse atrito, essa adesão do solo com o muro contribui para a estabilidade do conjunto solo e estrutura de contenção. Então, como não é levado em consideração, eu vou chegar a resultados mais conservadores. E também, para geometrias complexas, a obtenção dos valores de coeficiente de empuxo passivo e ativo acaba nos conduzindo vou dizer assim, a um procedimento de cálculo mais complexo. E aí, o método de Rankine acaba sendo, assim, não sendo vantajoso nesses casos. Então, nesses casos, a gente utiliza o método de Coulomb. Bem, retornando de onde a gente parou, tá? Como é que a gente calcula o nosso empuxo através do método de Rankine? Bem, como eu disse, o método de Rankine, o empuxo é calculado através da integração da área formada pela distribuição de tensões horizontais. Então, a gente vai ter aqui, né, uma distribuição triangular de tensões horizontais, lembrando que a minha tensão horizontal ela é igual à tensão vertical, nesse caso aqui, do empuxo ativo vezes o coeficiente de empuxo ativo, certo? E a minha tensão vertical é o peso específico do solo, representado aqui pelo gama, vezes a profundidade em relação ao ponto onde eu estou querendo calcular a minha tensão vertical. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma distribuição de tensões triangular, que vai aumentando, obviamente, né? O peso específico do solo não altera. Então, com o aumento da profundidade, eu vou ter essa distribuição triangular. Beleza? Então, pelo método de Rankine, a gente tem que integrar essa distribuição de tensões horizontais. Como é que a gente integra? Calculando a área, tá? Então, a área de um triângulo vai ser a área da base vezes a altura dividido por 2. Qual é a minha área da base? Vai ser a tensão horizontal aqui, exatamente na base do meu muro, tá? Do meu muro de gravidade. Quem é a minha tensão horizontal? É a tensão vertical, que é peso específico do solo vezes a altura do muro, já que eu estou aqui na base, vezes o coeficiente de empuxo ativo, beleza?
a área do triângulo vai ser a área da base vezes a altura. Então, a altura ao quadrado, né? Vai entrar 2 vezes, dividido por 2. Então, essa é a minha resultante aqui do meu empuxo ativo. E o ponto de aplicação vai ser exatamente 1/3 aí da altura desse triângulo. Isso aqui para solos não coesivos, tá? Para solos coesivos, bem, solos coesivos são tipos de solo em que, em algumas situações, a gente consegue fazer um corte vertical sem necessitar de escoramento, tá? Isso vai resultar num empuxo menor. Ou seja, a gente pode tirar aqui uma determinada altura, que eu estou chamando aqui de Z0, tá? E começar a contar aqui as minhas tensões horizontais da minha altura total menos Z0, onde Z0 é calculado aqui através dessa equação, que é 2 vezes a coesão do solo dividido pelo peso específico, tangente de 45 menos φ, que é o ângulo de atrito do solo, dividido por 2. Então, eu calculo o meu Z0, e aí o meu H agora, do meu valor de empuxo, vai ser o H maiúsculo, perdão, menos o Z0. Tá certo? É isso que a coesão faz. Bem, e aí qual é o efeito da água na estrutura de contenção? Ali a gente não tinha água. Aí imagine que eu tenho agora o nível freático da água exatamente nessa posição aqui que eu estou chamando de HW. Tá? O meu empuxo ativo, primeiro eu vou ter aqui 2 pesos específicos do meu solo. Aqui eu vou ter um peso específico não saturado e aqui eu vou ter um peso específico saturado. Tá? O meu empuxo da água vai ser também a integração de uma área triangular, tá? Peso específico da água, que é 10, tá? Vezes quem é a minha tensão horizontal aqui da água, né? Provocado pela água, é exatamente o peso específico da água vezes a altura. Lembrando que na água a gente não tem coeficiente de empuxo, tá? As tensões, as pressões, a água também é chamada de poropressão, né? Pressão neutra ou poropressão. Ela é igual em todas as direções. Então, a tensão horizontal da água é igual à tensão vertical ou pressão, tá? De modo que vai ser exatamente o peso específico da água vezes a altura, que é a base do triângulo, vezes a altura. Aí, no caso, vai ser o HW, que é a altura, né, do meu nível d'água, dividido por 2. Por outro lado, no lado do solo, eu vou ter aí, eu tenho que calcular em termos de tensão efetiva, tá? O ponto de aplicação da minha resultante, do meu empuxo do solo, não vai ser mais 1/3, porque eu vou ter pesos específicos diferentes, tá? Então, aqui eu vou ter uma resultante do empuxo e aqui eu vou ter uma área que vai ser um trapézio e eu vou ter uma outra resultante. Aí eu tenho que determinar aqui qual vai ser o meu ponto de aplicação dessas duas resultantes, que não vai ser mais o H dividido por 3, tá certo? Então, na parte de cima, eu calculo conforme eu demonstrei no slide anterior, e aí, no caso, aqui, eu vou ter agora eu vou ter que calcular em termos de tensão efetiva. Então, calculando em termos de tensão efetiva, entra aqui o gama sub, né? Não sei se vocês lembram, mas o gama sub é o peso específico do solo menos o peso específico da água. E aí, com isso, a gente consegue obter aí a resultante do nosso empuxo ativo do solo. Tá certo? Bem, e aqui como um exercício de aplicação, tá? Calcule as forças atuantes do empuxo ativo e passivo e devido ao peso próprio do muro, tá? Com seus pontos de aplicação nessa situação apresentada aqui. Primeiro, as características do solo. Aqui está a equação da envoltória de resistência. Eu não tenho coesão, meu ângulo de atrito é 30, tá? O peso específico do meu solo é 1,5 tonelada-força por metro cúbico e o peso específico do concreto, está aqui representado por esse muro de seção transversal retangular, é 2,2 tonelada-força por metro cúbico, tá bom? O muro vai ter uma altura total aqui de 3,9 metros. Bem, fazendo os cálculos, primeiro eu calculo os coeficientes de empuxo. Aqui, pessoal, vai dar a mesma coisa, tá? Que tangente ao quadrado, no caso do empuxo ativo, tangente ao quadrado de 45
menos φ sobre 2. E no caso do empuxo passivo, tangente ao quadrado de 45 mais φ sobre 2. Então, a gente vai encontrar exatamente o mesmo valor aqui, 0,33 e 3. No caso do empuxo ativo, tá? O peso específico do solo ali foi dado, 1,65. A altura do muro, como eu falei, a altura total do lado ativo, 3,9, tá? Então, é 1/2, tá? O peso específico do solo, vezes a altura ao quadrado, vezes o coeficiente de empuxo ativo. Isso vai dar aí 4,14 toneladas força. Por outro lado, o passivo, eu vou ter uma altura menorzinha, né? Só voltando aqui, é 0,9 só. Então, repare, o muro está sendo empurrado pelo solo. Então, nesse lado aqui, eu tenho uma condição ativa, e nesse lado aqui, eu tenho uma altura menorzinha, eu tenho uma condição passiva. Então, vou ter um empuxo ativo e um empuxo passivo. Os dois na direção, os dois vão ser horizontais, só que o sentido vai ser oposto, tá certo? O empuxo ativo vai estar empurrando o muro, e no caso, o passivo, o muro vai estar sendo empurrado aí. O solo vai estar sendo empurrado pelo muro, perdão. Bem, e aí, no caso do passivo, o cálculo é o mesmo, só que em vez do coeficiente de empuxo ativo, eu vou usar o coeficiente de empuxo passivo, tá? Que é 3, né? Um valor bem maior. E aí eu vou ter aí 2 toneladas força. Isso, gente, por metro, tá certo? É como se eu estivesse calculando a cada metro de muro que está entrando aí na tela do computador. Bem, e o peso no caso, o peso do muro, eu vou pegar o 2,2, que é o peso específico do concreto, vezes as dimensões do muro, né? Eu tenho uma largura de 2 metros e uma altura de 3,9. Isso vai me dar aqui 17,16 toneladas força. Então, as minhas resultantes estão representadas aqui. Devido ao peso próprio do muro, o meu empuxo ativo e o meu empuxo passivo, tá? Então, resolvido aqui o meu problema, né? Foi só uma aplicação prática aí para o cálculo dos empuxos. Bem, e aí na verificação da estabilidade, a gente verifica a estabilidade do muro de arrimo de acordo com essas 4 condições aqui. Na condição A, em relação ao deslizamento, na condição B, em relação ao tombamento, na condição C, em relação à capacidade de carga da fundação, e na condição B, em relação à ruptura global. Aqui nós vamos focar no tombamento, a aplicação que a gente vai fazer em relação ao tombamento. Bem, e aí como é que a gente faz? Para a gente verificar a estabilidade, primeiro a gente tem que ter um muro. E aí o que é que a gente faz? A gente assume um pré-dimensionamento e verifica a estabilidade em relação àquelas 4 condições. E aí aqui estão algumas dicas para a gente iniciar o nosso pré-dimensionamento do muro. Então, no caso, como a gente está trabalhando com esse muro aqui de gravidade, está aqui um exemplo, por exemplo, das relações aí entre a altura, as distâncias e a altura do muro, ok? Então, esses Dzinhos aqui estão sempre relacionados em relação à altura. A altura vai ser o desnível que eu tenho que vencer no meu problema. Bem, e aí o foco vai ser a segurança quanto ao tombamento. O tombamento, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um ponto aqui em que meu muro vai girar em relação exatamente a esse ponto. Então, para eu fazer a verificação, eu tenho que pegar todas as minhas forças estabilizantes, tá? E dividir pelas minhas forças que estão provocando instabilidade no meu muro. O que está provocando instabilidade no meu muro, pessoal, é o empuxo ativo. Aqui é um problema mais geral, tá? Eu tenho um tardose inclinado. Então, a única força aqui que está provocando instabilidade é o meu empuxo ativo. O resto está provocando estabilidade. Então, o que é que eu vou pegar? Essa força em relação ao braço de alavanca, a distância, qual vai ser esse braço de alavanca? A distância do ponto de aplicação da força para esse ponto de rotação que meu muro iria tombar, beleza? Então, o que é que eu vou ter aqui? O peso próprio do meu muro é uma força estabilizante, tá? E aí, essa distância aqui eu vou pegar o peso próprio vezes essa distância, que é representada aqui por B, que é a base, menos x1, que está aqui a distância do meu muro.
No meu caso aqui, o meu empuxo ativo ele vai ter, né, uma componente horizontal e vertical, porque é inclinado, tá? Em função do tardóis e em função da inclinação aqui do terreno. Então, a minha componente vertical está atuando também para estabilizar o muro e a horizontal para desestabilizar o muro. Então, a minha componente vertical entra aqui, vezes o ponto de aplicação. Então, está aqui, ó, o braço de alavanca vai ser, ó, a distância exatamente, ó, B, que é a base, menos x2, essa distância aqui do meu braço de alavanca. E, por fim, o meu empuxo passivo, a componente horizontal do meu empuxo passivo, que vai ser a mesma coisa. A minha força estabilizante é a componente horizontal do meu empuxo ativo. Então, está aqui a componente horizontal vezes E1, que é o braço de alavanca. Faço a relação, né, das forças estabilizantes pelas forças... Desculpe, as forças estabilizantes pelas forças instabilizantes, e eu tenho que atingir um determinado fator de segurança que é estabelecido de acordo com a condição do meu problema. Aqui nós não vamos entrar, tá certo? O foco vai ser a segurança contra... Bem, pessoal, vamos começar aqui uma aplicação de verificação de estabilidade, de contenções e também envolvendo aí empuxos, né? O que nós vimos nessa aula de hoje. Bem, qual é o enunciado do exercício? Atualmente existem diversas técnicas que podem ser empregadas para a contenção de maciços do solo. Entre elas, os muros de gravidade são uma alternativa de solução de contenção com uma relação custo-benefício bastante atrativa. A figura apresenta a seção transversal pré-dimensionada de um muro de gravidade, sendo um empuxo de terra ativo de magnitude de 50 kN, né, já está aqui calculado. O ponto de aplicação é a 0,8 metros da base do muro, tá? O empuxo é perpendicular ao paramento do muro. E o muro é de concreto ciclópico e pesa 30 kN, com a resultante localizada a 0,5 metros do ponto A. Beleza? Então vamos às afirmações a seguir, vamos avaliá-las, tá? Afirmação 1. Os ensaios laboratoriais necessários para o dimensionamento de uma contenção são ensaio de caracterização completa e o ensaio de CBR, que é o ensaio de índice de suporte Califórnia em português, tá? Bem, nós sabemos, né, da mecânica dos solos 1, que o ensaio de índice de suporte Califórnia, ele é utilizado para avaliar a qualidade dos solos quanto à sua utilização em pavimentos flexíveis. Ele não serve para o dimensionamento de uma contenção. O ensaio mais apropriado aqui seria o ensaio para a determinação da resistência ao cisalhamento do solo, para a gente obter os parâmetros de resistência, porque a gente vai precisar deles, tá? Além dos ensaios de caracterização completa. Então, essa primeira afirmação aqui é falsa. A segunda, considerando-se técnicas de contenção de muro de gravidade, consideram-se técnicas de contenção de muro de gravidade, muro de concreto ciclópico, muro de gabião e muro de solo cimento ensacado. Então, essas três técnicas são consideradas técnicas de contenção de muro de gravidade, ou seja, que contém a massa de solo com o peso próprio da contenção. Então, essa segunda é verdadeira. E, por fim, a terceira, sendo o momento de tombamento aquele provocado apenas pelo empuxo de terra e o momento resistente proveniente apenas do peso do muro, então, nesse caso, o momento de tombamento seria 40 kN vezes metro e o momento resistente 15 kN vezes metro. Se a gente voltar aqui à figura, como é que a gente vai calcular o momento? Tá? Em relação ao tombamento, esse muro ele giraria em relação a esse ponto aqui, na mesma direção abaixo do ponto A. Então, seria o valor do empuxo ativo vezes o braço de alavanca, que é aqui 0,8, o que vai nos dar exatamente 40 kN vezes metro, e o momento resistente é o que vai dar estabilidade ao muro, tá? Vai ser o peso próprio do muro vezes o braço de alavanca, que é 0,5, o que vai nos dar 15 kN vezes metro. Então, a afirmação está correta. Consequentemente, a letra D é a resposta correta para essa questão. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado.